Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e a gente hoje dá início a uma nova temporada, um novo ciclo do nosso podcast. Nós encerramos no episódio anterior o livro de Números do Antigo Testamento e agora a gente volta para o Novo Testamento, ver o quarto evangelho. Nós vimos Gênesis, Levítico e Números, falta só Deuteronômio para terminar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá hebraica. E nós vimos os evangelhos de João, Lucas e Marcos, e hoje se inicia o livro de Mateus, do quarto evangelho. A gente está fazendo um livro novo, um livro do Antigo Testamento, nessa jornada há mais de 3 anos. Hoje, episódio de número 574. A introdução ao livro de Mateus hoje vai ser um pouquinho mais breve. A gente vai fazer um panorama aqui sobre o livro, sobre aquilo que a gente vai falar durante tantos episódios aí pela frente, é bastante trabalho, mas eu conto com você, com a sua audiência, com a sua paciência. É muito bom ter você de volta e a gente tem caminhado junto aí por muito tempo, bastante gente tem nos acompanhado em cerca de 16 países, 5 continentes, aí nós temos ouvintes desse podcast. Tá no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Spotify, no Anchor, no Castbox e em tantos distribuidores, aí muitos distribuidores mesmo, tá bom? A chuvinha está batendo forte ali na janela, se você ouvir um barulhinho aí é porque é a chuva ao fundo, mas enfim, vamos lá, porque a gente tem muito trabalho pela frente. Ore por nós, compartilhe esse trabalho se você tem gostado e seja mais um daqueles que Deus tem usado para expandir o seu reino e espalhar a sua palavra, tá bom? Hoje nós vamos a um curtinho resuminho, panorâmico, introdutório do livro de Mateus, nessa nossa 8ª temporada. Quem escreveu o livro? Embora Mateus não tenha assinado o seu próprio nome no seu evangelho, a igreja primitiva ela atestou, né, na história ali dos primeiros cristãos, a autoria do livro pelo apóstolo. Essa chuva tá forte, hein? Já em 140 depois de Cristo, aproximadamente, um cristão chamado Papias, ele escreveu que Mateus havia compilado as palavras do Senhor em hebraico, presumivelmente antes de Mateus as traduzir para o grego, para alcançar um público bem maior. Veja que o nome de Mateus ele vai aparecer em todas as listas bíblicas dos 12 apóstolos. Embora Marcos e Lucas, os outros evangelistas, se refiram a ele como Levi, a sua história como cobrador de impostos o distinguiu dos outros apóstolos. Imediatamente após o seu chamado para seguir a Jesus, um evento que ele registrou em Mateus 9:9, nós vemos ali o relato bíblico que Mateus organizou um banquete para Jesus em sua casa com uma lista de convidados. E aparentemente Mateus não achou estranho que Jesus se associasse com pecadores e oprimidos ali da sociedade. E aonde nós estamos aqui dentro do cânon sagrado. Mateus ele é o mais judaico dos 4 evangelhos, porque o apóstolo ele invocava regularmente os escritos dos profetas do Antigo Testamento, isso é claro, em todo o livro a gente vai ver isso, num esforço para ilustrar a identidade de Jesus como o tão esperado Messias de Israel. Contudo, meus queridos, o Evangelho de Mateus ele tem sido notoriamente difícil de datar exatamente. Vários fatores apontam para uma data que varia entre 60 e 65 depois de Cristo. Em primeiro lugar, o livro não faz menção à destruição do templo, um evento que ocorreu próximo ao ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito ali com o exército romano invade e destrói o templo.
E um evento como esse, ele provavelmente teria recebido alguns comentários, especialmente num livro tão claramente influenciado pelo judaísmo. O caráter predominantemente judaico do livro também sugere que ele foi escrito numa época em que grande parte do evangelismo dos cristãos era dirigido mais exclusivamente aos judeus. Algo que se tornou cada vez menos comum com o passar das décadas. Finalmente, muitos estudiosos eles acreditam que Marcos tenha sido o primeiro evangelho composto, tornando mais provável que Mateus tenha sido escrito logo depois. Por que Mateus é tão importante da gente estudar e compreender na Bíblia Sagrada? O apóstolo Mateus, ele próprio judeu, ele ofereceu uma perspectiva decididamente judaica sobre o ministério de Jesus. Ele incluiu mais de 50 citações diretas e ainda mais alusões indiretas do Antigo Testamento. Isso vai exceder qualquer um dos outros evangelhos e vai indicar que Mateus tinha a população judaica em mente, como foco, quando ele se sentou para escrever. As extensas conexões escritas por Mateus entre Jesus e o Antigo Testamento vai fornecer para a gente uma ampla evidência profética do ministério de Jesus. Mas também vão dar aos leitores contemporâneos um vislumbre de como os leitores do primeiro século abordavam o Antigo Testamento com a mentalidade centrada em Cristo. Isso vai ser bem legal da gente ver. Além disso, o Evangelho de Mateus, ele responde à pergunta que está na mente de todo leitor judeu daquela época. Se Jesus é o rei dos judeus, então onde está o reino prometido de Deus? Mateus revela que Jesus ofereceu o reino a Israel, mas a oferta foi rejeitada em Mateus 4,17. Como em outras passagens, isso também vai ficar claro e destacado para a gente. A obra principal de Deus no mundo é agora realizada através da edificação da Igreja de Cristo, após a qual Jesus voltará novamente à terra e estabelecerá o seu reino, governando o mundo a partir de Israel. Mateus escreveu seu relato do ministério de Jesus para mostrar que Jesus era e é de fato o rei, o tão esperado Messias de Israel. Ele refletiu essa preocupação em sua frase inicial do livro, Mateus 1:1, quando ele diz: o registro da genealogia de Jesus, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. A partir daí, Mateus, ele consistentemente levou seus leitores de volta ao Antigo Testamento, fornecendo testemunhos do Antigo Testamento sobre o nascimento de Jesus, Belém como local do nascimento de Jesus, a fuga para o Egito, o massacre das crianças por Herodes e o início do ministério de Jesus. No mundo onde muitos membros da comunidade judaica reivindicavam para si o papel de Messias, o compromisso de Mateus em fundamentar a vida de Jesus no Antigo Testamento vai elevar Jesus acima da multidão desses falsos messias que apareciam na época. O apóstolo ele vai pintar um retrato do nosso Senhor que destaca a sua singularidade entre todos os outros que já caminham nessa terra. E como eu posso aplicar isso à minha vida hoje? Depois de suportar 400 anos de silêncio profético, o povo de Deus deve ter se perguntado se ele os havia abandonado ou não. Depois de séculos de uma comunicação regular de Deus, o povo se viu sem um profeta e sem um porta-voz genuíno de Deus. Contudo, os ministérios de João e de Jesus lembraram ao povo que ele não os tinha esquecido. O silêncio de Deus durante esse período foi apenas um precursor para puxar o eixo do seu plano redentor. Deus não se esqueceu, ele se lembrou do seu povo e Mateus deixou isso muito claro. Era verdade naquela época e certamente é verdade hoje. Você já sentiu como se Deus o tivesse abandonado ou que ele permanecesse em silêncio diante dos seus pedidos de oração? À medida que nós lemos as páginas de Mateus, não só vemos Jesus Cristo revelado como o Rei e Messias de Israel,
Mas a sua vinda à terra como Deus encarnado nos lembra profundamente do seu amor por nós. Agora ressuscitado e tendo subido ao céu, o Senhor Jesus estará sempre conosco até o fim dos tempos. Mateus 28:20. A comissão de Cristo aos seus seguidores ainda é o seu mandamento para nós hoje. Mateus 28:19. Fazei discípulos de todas as nações. A obra de Cristo na edificação da sua igreja é a obra que ele realiza através de cada um de nós. E agora vai fornecer para a gente um panorama sucinto e breve. Agora eu vou falar para vocês um panorama breve do que a gente falou aqui. Mateus é o autor do Evangelho, é reconhecido pela tradição cristã primitiva. Um resuminho para a gente encerrar. O contexto histórico fala da ausência de menção à destruição do templo, sugere essa data entre 60 e 65. A perspectiva judaica é clara, Mateus destaca essa perspectiva judaica, com mais de 50 citações do Antigo Testamento. Há uma rejeição do reino, Israel rejeita a oferta do reino de Deus. A obra principal de Deus agora é através da igreja. A nossa aplicação pessoal aqui é que mesmo em silêncios aparentes, Deus não abandona, a confiança é essencial. A comissão de Cristo, a igreja tem a responsabilidade contínua de fazer discípulos e a presença contínua. Jesus promete estar sempre conosco, proporcionando consolo e confiança. Vamos orar para a gente encerrar essa introdução, depois a gente volta em breve, assim que Deus quiser, do capítulo 1 até o finalzinho do livro de Mateus. Senhor amado, guia-nos em tua sabedoria, que eu te peço, enquanto a gente vai explorar as lições do Evangelho de Mateus. Que possamos compreender, Senhor, a importância da fé, mesmo em momentos de silêncio aparente em nossas vidas. Fortalece-nos para cumprir a comissão de fazer discípulos, espalhando tua mensagem de amor e redenção. Que tua presença constante nos console e inspire confiança em cada passo da nossa jornada. Nos dê força, ânimo e graça para a gente fazer esse trabalho nessa nova temporada. E abençoa os nossos irmãos que vai estar conosco, acrescenta outros e faz o teu querer, a tua vontade. Transforma vidas e corações pelo poder da tua palavra e pela expansão do teu reino. E tudo isso para a glória do nome de Jesus. Amém, amém, amém. A gente vai estar firme nesse livro de Mateus, tá bom? Capítulo por capítulo, pouco a pouco, passo a passo, eu e você juntinhos, aprendendo mais da palavra de Deus. Um abraço, até daqui a pouco. Deus abençoe. Tchau, tchau.